Olá, a Igreja Batista do Evangelho deseja profundamente que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo e com toda a sua casa. Enquanto você espera o início da live, deixa eu conversar rapidinho contigo. Desejamos convidar você para conhecer as nossas redes sociais. Temos materiais produzidos para sua edificação. Estamos também nas plataformas de podcast, com exposições bíblicas para o seu crescimento espiritual. Em virtude da fase emergencial, não podemos nos reunir presencialmente, mas assim que passar essa fase, você está convidado a cultuar conosco na Avenida Celso Miguel dos Santos, 551, no Vossoroca, em Votorantim. Em alguns instantes começaremos a nossa live e esperamos que Deus te abençoe por meio da palavra dele que será lida, orada, cantada e pregada. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus soberano e de infinita bondade, nós te louvamos e bendizemos, pois o Senhor tem nos guardado, sustentado e livrado do mal. Te adoramos e nos alegramos em ti, Deus, Deus da nossa salvação. Te louvamos, pois é fiel e confiamos plenamente em ti. Temos segurança em sua onisciência. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, nós confiamos plenamente em ti. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se paz mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus,
meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Senhor Deus, nós estamos perante Ti para pedir perdão dos nossos pecados. Quando nós não confiamos em Ti, na Tua soberania, e agimos por nossa força, Te destronamos, pois declaramos que não sabes o melhor para nós. Te pedimos perdão, ó Deus, por não nos alegrarmos na Tua soberana e santa vontade, fazendo a nossa vontade ser a melhor aos nossos olhos. Quando não exaltamos o Teu nome, por alguma adversidade e apenas reclamamos, indagando que não há o melhor para nós, pecamos contra Ti, contra a Tua presciência, e rogamos a Ti o perdão por agirmos assim. Pedimos que nos dê um coração grato, independente das circunstâncias que passemos. E assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quem tomou os mares em suas mãos e contou da areia cada grão, reis e povos tremem com sua voz, a criação lhe rende adoração. Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contemple o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem a Ele pode aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a Ele
sofreu dos cravos durador, quem pagou o mal do pecador. Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contemple o Rei, incomparável é, venha adorar a luz. Reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre. Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contemple o Rei, incomparável é, venha adorar a luz. Deus bendito, Pai Todo-Poderoso, agradecemos por teu grande amor com o qual nos ama. Amor esse que nos faz enxergar que a alegria que precisamos é aquela que vem da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Exultamos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos salva, o Deus da nossa salvação. Tu és a nossa força, nosso refúgio, Deus presente em todas as horas. Por isso sabemos, nesse tempo de aflição que vivemos, que Tu estás conosco. Te louvamos pela paz e pela certeza que mesmo nos faltando algo, que não haja mantimento, que não tenhamos de onde tirar, até mesmo aquilo que é mais básico para nós, a Tua graça nos basta. Não adianta termos tantas coisas, mas não termos o que é suficiente. Teu Filho Jesus Cristo em nossas vidas e dono de tudo que temos e somos. Te agradecemos porque a nossa alegria não está baseada no que é passageiro. Bem sabemos que os prazeres deste mundo passarão, mas o deleite, o gozo, uma vida cheia de Cristo nos traz alegria eterna. Mesmo não podendo ter o culto público por conta da pandemia, um abraço dos familiares, um abraço de um irmão em Cristo, de um amigo, das conversas e encontros que nos fortalecem como igreja, exultamos na certeza de que o Senhor nos basta para termos uma vida cheia de gratidão e devoção a Ti. A Tua igreja te louva pela salvação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, onde quer que você esteja ouvindo, né, esta live, essa transmissão. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, acompanhar conosco. No final, hoje é o último sermão da nossa exposição em Abacuque, certo? A nossa exposição que nós vamos encerrar hoje com o nosso último texto. E eu já convido você a abrir sua Bíblia em Abacuque, no capítulo de número 3, verso 17 até o verso de número 19, ok? Nós estamos nessa jornada de Abacuque junto com a nossa igreja e nós vamos hoje encerrar.
E vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, onde diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza da coça e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos fazer uma oração? Pai soberano, nós te suplicamos neste momento, ó Deus, que o Senhor venha a usar a minha vida, ó Pai, como um instrumento em tuas mãos para expor a tua palavra e para fazê-la de forma fiel, Senhor Deus. Usa a minha vida, ó Pai, como instrumento para que, ó Deus, eu possa, Senhor Deus, falar tão somente o que a tua palavra ensina. Ó Deus, que meus conceitos possam cair por terra, para que, Senhor Deus, a fidelidade à tua palavra possa ser colocada diante, Senhor Deus, de cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos que nos ouvem, Senhor Deus, neste momento. Eu quero te suplicar, ó Pai, que com o teu Santo Espírito, ó Deus, o Senhor possa iluminar as mentes, o Senhor possa aquecer os corações para receber, ó Pai, a tua palavra, Senhor Deus. Ó Deus, cumpre o propósito, ó Pai, para o qual o Senhor tem para com esta palavra, Deus. É o que eu clamo, é o que eu suplico a Ti, no nome de Jesus. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você age diante dos sofrimentos, das injustiças e das maldades que há nesse mundo? É bem verdade, e a gente viu no decorrer do livro de Abacuque que o mal, que a injustiça, que a impiedade, eles estão presentes na nossa vida. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por sofrimento. E a gente não pode desassociar o tema sofrimento com o que nós vivemos hoje. O fato de nós estarmos usando esse recurso, usando essa ferramenta para poder nos reunir de certa forma virtualmente ou podermos partilhar da palavra de Deus com você, se dá sobretudo porque o nosso planeta, o mundo, a nossa geração vive uma pandemia, uma luta contra um vírus que já se alastra por um ano. Nós já completou um ano em que nós estamos lidando com isso. E junto com essa luta, com isso vem muitos sofrimentos, muitas perdas, muitas dores, muitas lágrimas, muitas inseguranças, muitos medos. E olharmos e vermos que mesmo em meio ao sofrimento a gente vê também muita injustiça, muita maldade. E eu retorno à primeira pergunta que eu te fiz. Como você lida com essas questões? Eu quero fazer uma pergunta que eu fiz no primeiro sermão dessa série. A pergunta foi: diante de circunstâncias assim como essa que você está vivendo, que nós estamos vivendo, como você ora? Eu posso até estender. Você tem orado por isso? Como está o seu coração? Quando você lê todas as notícias que nós temos, notícias que nos apavoram, notícias que nos engessam, como fica o seu coração? Temeroso? Confiante? Alegre? Agora você deve ter dito: alegre? Como eu
posso me alegrar diante de um caos tão grande como esse? Como eu posso ter confiança se a gente já está há um ano e parece que a situação não passa, não muda? Como você pode falar em alegria e em confiança diante de um caos desse? É curioso pensar nisso. Como nós podemos falar de confiança, de alegria, diante de um caos como esse? Porque o texto que nós acabamos de ler, o texto de Abacuque, ele tem como ideia central a seguinte: no Senhor está a fonte da alegria e no Senhor está a fé triunfante para enfrentar a adversidade. Olha que curioso. E a situação de Abacuque era um cenário assustador. Eu vou só relembrar o contexto de Abacuque, porque talvez você tenha recebido esse link e tenha chegado no último sermão dessa série que nós estamos fazendo, que nós demos o título do Lamento ao Louvor, um caminho pavimentado pela justiça. Então, quando nós olhamos para Abacuque, nós precisamos entender o contexto. E o livro de Abacuque, ele é basicamente um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque questiona Deus, Deus responde. Abacuque questiona novamente, Deus responde. E no capítulo 3 nós temos essa oração aqui, esse louvor de Abacuque, que nós estamos vendo o finalzinho desse louvor. Mas o que Abacuque questiona? Abacuque inicia o seu livro com lamento, com a mente cheia de incerteza, cheia de medo, e ele começa a questionar a Deus por conta da maldade que havia na sua época, por conta da injustiça. Na época de Abacuque, os reis eram corruptos, os reis governavam para si, os sacerdotes eles eram corruptos também, os sacerdotes eles pervertiam a palavra de Deus, eles enganavam o povo, eles tinham juízes corruptos, juízes que não faziam a lei valer, a lei ser cumprida. Eles tinham também ali o povo numa decadência moral e o povo cometendo maldades e injustiças, e Abacuque olha para isso e diz: Senhor, como pode tu, um Deus santo, um Deus justo, e olhar para a maldade e o Senhor ficar indiferente a tudo isso? E Abacuque começa a questionar a Deus: como pode, Senhor, haver a maldade? Como pode haver toda essa injustiça sendo o Senhor santo? O Senhor, como se Abacuque, com outras palavras, estivesse dizendo: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Senhor, como o Senhor está indiferente, o Senhor não se importa com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com as nossas lutas. E talvez seja o questionamento que você tenha hoje diante desse cenário que nós vivemos. E aí Deus rompe o silêncio ali e fala com Abacuque e diz: olha, eu estou vendo a impiedade, eu estou vendo a impiedade do meu povo, da nação de Judá, e eu vou trazer uma outra nação para julgar, para disciplinar a nação de Judá. E aí Abacuque fica perplexo com isso. Como assim, Senhor? O Senhor vai usar uma nação ímpia para julgar o teu povo? Como pode isso? Como essa nação vai ser destruída? E aí Deus responde novamente a perplexidade de Abacuque, e ele fala o que seria, no capítulo 2, verso 4, a chave desse livro, quando ele diz que o justo viverá por sua fé. Ele fala que o caminho do soberbo traz destruição, que o soberbo será destruído, mas que o justo viverá por sua fé. Toda impiedade, toda maldade será julgada. E aí ele vai e dá ali a sentença também dos caldeus e a sentença também dos ímpios. Ou seja, Deus está dizendo, no tempo certo, no tempo correto, ele julgará toda impiedade. E aí Abacuque, ao ver aquilo, ele começa um louvor a Deus. E nós vimos a primeira parte do louvor na semana passada, onde a gente dividiu esse louvor em 2 atos de Abacuque. Onde o primeiro ato ele contempla Deus, ele olha a grandeza de Deus, esse Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas. E depois ele começa a lembrar dos feitos de Deus, de como Deus ele conduz a história.
E ele desenha ali também, ele mostra, de forma poética também, ele mostra Deus como um guerreiro, Deus como um soldado que virá e vencerá toda impiedade, toda maldade. E aí, diante dessa visão, a gente tem uma reação de Abacuque, que está aqui no verso 16, onde ele fica trêmulo, onde ele fica estarrecido, cheio de temor. E quando ele olha para esse temor, com o coração cheio de temor, e ele diz o seguinte, olha o que ele diz, que curioso. No final do verso 16, na parte B aqui, ele diz: a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Então o Abacuque, temendo, ele disse: agora meus joelhos vacilam diante desse temor, eu vou esperar o dia da angústia. E olha o cenário que ele vai descrever no verso 17. É um cenário assustador. É o primeiro tópico do nosso sermão. Olha o cenário que ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado. Abacuque aqui está mostrando, está de certa forma descrevendo o cenário que será quando Judá for invadida. Talvez eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, ele está usando de forma poética. Aqui Abacuque está em 3 versos de 4 linhas cada, em forma de poesia hebraica, ele está descrevendo aqui o que será, e ele está relembrando também a aliança. Ele está relembrando também a aliança que Deus havia feito com seu povo. Porque Deus, quando ele deu a aliança, e lá em Deuteronômio capítulo 11, Moisés, ele está ali falando da aliança, e quando Deus diz para eles: olha, é o seguinte, se vocês obedecerem a essa aliança, se vocês obedecerem a palavra, vocês serão abençoados. E ele descreve as bênçãos que são consequência, da obediência à lei, mas diz: mas se vocês desobedecerem, lá no Deuteronômio 11, 13, diz o seguinte: se vocês de fato obedecerem os meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado e vocês comerão e se fartarão. Essas aqui são as bênçãos que procedem da obediência à lei. Mas olha o que ele diz no verso 16 de Deuteronômio 11. Ele diz assim: tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Olha que curioso. Ele está dizendo o seguinte: se vocês não obedecerem, o Senhor irá fechar o céu e não vai chover e não vai ter colheita, e eles serão retirados da terra. E é exatamente isso que vai acontecer com Judá. É exatamente esse cenário que Abacuque está olhando, que Abacuque está vendo. É um cenário totalmente calamitoso, um cenário onde, e aqui eu quero explicar para vocês essa forma poética, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, para uma época em que a colheita era a fonte de renda deles, e eles não haveriam mais fruto, não haveria mais essa colheita, a economia deles ficaria um caos. Então a economia deles iria entrar em colapso, porque ele está dizendo: não vai haver fruto na videira. E ele diz ainda que decepcione a colheita da oliveira e os campos não produzam mantimentos. Olha o que ele está dizendo, vai ficar uma escassez total. E a oliveira, a ideia de oliveira aqui também vai ser a ideia de combustível.
que eles usavam ali o azeite para também como uma forma de combustível, também para iluminação. Então eles iam ficar sem isso. E eles ainda dizem, ele ainda diz mais, ainda que desapareça do aprisco as ovelhas e nenhum gado haja nos currais. Ou seja, eles também sofreriam ali com a sua pecuária. Então, o cenário que Abacuque está vislumbrando, está descrevendo, que é um cenário totalmente calamitoso. É um cenário totalmente hostil. Mas note que ele usa aqui um termo bem interessante, ele repete esse termo. Ele diz ainda que a figueira não floresça. E ele sabe que isso acontecerá, porque o povo quebrou a lei. E Deus já havia dito que mandaria o juízo naquela geração e Abacuque saberia que ele passaria por isso. Ou seja, se a situação de Abacuque estava complicada, Deus disse, vai piorar porque virá o juízo sobre essa geração. Mas Abacuque diz, ainda que a nossa economia entre em colapso, ainda que o nosso combustível, ainda que as nossas fontes também entrem em colapso, ainda que o nosso gado, ainda que tudo isso também venha a ruir, ainda que, olha o que ele está dizendo, ainda que o cenário seja o mais difícil possível. Olha o que ele diz no segundo ponto da nossa exposição, verso 18, quando ele diz, ainda que tudo isso aconteça, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Nosso segundo ponto é esse. Uma exultação, uma alegria plena, ela está aqui a despeito do cenário de calamidade. É muito fácil nós nos alegrarmos quando tudo vai bem. É muito fácil louvar quando a nossa despensa está cheia. É muito fácil louvar quando todas as coisas acontecem como nós gostaríamos. É muito fácil levantar a mão para o céu quando Deus está nos abençoando. Mas e no período de crise? Qual tem sido a nossa ação? Olha o que Abacuque está dizendo. Mesmo que a situação seja mais adversa possível, a alegria no Senhor não será abalada. E aqui nós temos a fonte da alegria. Ele diz, eu me alegro no Senhor. E de forma de verso também ele vai e repete essa ideia quando ele diz, e exulto no Deus da minha salvação. A fonte da alegria de Abacuque, essa alegria que consegue transpor a circunstância, que consegue transpor essa situação difícil e calamitosa que ele está vivendo, ele consegue estar alegre porque a fonte da alegria dele não está nas circunstâncias. Está para além de que qualquer coisa que esse mundo possa fornecer e oferecer para ele. Ele está dizendo, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Ele se alegra em Deus. Ele se alegra no Senhor. Ele põe a sua alegria no Senhor. E aqui entenda uma coisa. Alegria, essa alegria aqui não é como se nós fôssemos espécie de bobo alegre que fica sorrindo diante do sofrimento alheio. Não. Não é como se nós ficássemos todo o tempo sorridente com tudo. Ah, mas está ruindo tudo e a gente fica... Não é esse o ponto. A questão não é essa. A questão é onde nós depositamos a nossa alegria. Onde está a nossa alegria? Ela deve estar no Senhor. Ela deve estar na salvação que o Senhor nos dá. E quando nós colocamos a nossa alegria nele, nada pode roubar essa nossa alegria. Nada. Nada pode tirar essa alegria de nós, porque essa alegria não está firmada em coisas circunstanciais ou efêmeras. Talvez a sua fonte de alegria
seja um bem material, seja uma conquista sua, seja uma casa, um carro, um emprego, uma promoção. Talvez a sua fonte de alegria seja uma realização profissional, pessoal. Talvez a sua fonte de alegria seja alguém. E aí, quando a nossa fonte de alegria está em coisas circunstanciais, essa fonte será, essa alegria será volátil, será vulnerável, porque as circunstâncias mudam. E à medida com que as circunstâncias mudam, a nossa alegria também se vai. E aí Abacuque está nos ensinando uma lição preciosíssima acerca do contentamento. Aquilo que Paulo descreve de forma bela na sua carta aos Filipenses. E é curioso que Paulo fala muito da alegria em Filipenses, e ele até por várias vezes ele ordena: alegrai-vos no Senhor. E aí no final da carta, quando ele vai falar do contentamento, que ele diz: aprendi a me contentar, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Ele diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Paulo vai dizer: porque eu posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me sustenta a passar por essas coisas. No Deus, em Cristo, que é a nossa fortaleza. E esse é o segredo da felicidade. É depositar nossa felicidade no Senhor. E aqui nós temos um ponto importante, porque se nossa felicidade está no Senhor, nada rouba a nossa alegria, nada rouba a nossa felicidade. Nem pandemia, nem injustiças, nem a morte roubará nossa felicidade, porque ela não está afincada em terreno não sólido. Se você deposita a sua felicidade no Senhor, você consegue, mesmo em meio a uma circunstância adversa, um cenário calamitoso, ainda assim estar com o coração alegre. Mas Abacuque, ele não fala apenas da alegria. Ele continua no verso 19, mostrando uma confiança triunfante diante desse cenário hostil. Olha o que ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza da coça e me faz andar nas minhas alturas. Olha que lindo que ele está dizendo. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Agora Abacuque, ele vai nos mostrar que ele já nos mostrou que a fonte da alegria está no Senhor. Mas ele vai mostrar também que essa segurança que ele tem, essa confiança que ele tem, essa fé triunfante, talvez aqui seria ele colocando em prática o que o Senhor disse, que o justo viverá pela fé. E aqui talvez seja já uma forma prática da gente ver isso. O que seria viver pela fé? Ele está dizendo, olha só, a confiança que Abacuque tem, então a gente vai perceber que essa confiança que ele tem, essa garantia da vida, né, de que Abacuque tem, se acha na pessoa e no caráter de Deus. Abacuque encontra em Deus, no Senhor, essa segurança. Ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. E aqui a ideia de fortaleza, ainda com ele usando essa linguagem figurada, a ideia de fortaleza é a segurança. É como se fosse ali o seu castelo, é como se fosse ali o local onde ele está extremamente protegido. Então ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. Se eu estiver no Senhor, eu estarei protegido. E ele diz mais: Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. O que Abacuque está dizendo é o seguinte, o que ele está querendo dizer com essa linguagem figurada, até citando de certa forma que até o Salmo, né,
quando Davi também usa essa mesma expressão. E é interessante porque aqui Abacuque, essa ideia que ele está dizendo é o seguinte: a corça é um animal que ele consegue andar em terrenos muito hostis, difíceis. Ele sobe nas montanhas no meio das pedras, o terreno não é nada propício, mas ele vai andando e vai rápido. Ele está dizendo que o Senhor, ele dá a ligeireza das costas, ele me faz andar nas minhas alturas. Ou seja, essa ideia de minhas alturas também seria, ele me faz andar em segurança. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: olha, o cenário pode ser o mais difícil possível, a situação está complicada, virá o juízo sobre o povo de Judá. Abacuque sabia disso, que o juízo viria, mas ele está dizendo: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor eu confio no Senhor, eu confio que o Senhor ele vai me fortalecer, e eu confio também que o Senhor vai me sustentar, vai guiar os meus passos durante esse período difícil. Abacuque ele mostra essa confiança triunfante diante de um cenário complicado. E aqui eu quero destacar uma coisa importante para a gente refletir. Esse Abacuque aqui é Abacuque totalmente, parece um outro Abacuque. Parece um Abacuque totalmente diferente do primeiro, daquele que diz: até quando, Senhor? Daquele Abacuque que está dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai ser indiferente com o sofrimento, indiferente para com a injustiça? Até quando, Senhor? Aqui ele está dizendo: eu me alegro no Deus da minha salvação. Ele diz: o Senhor é minha fortaleza, o Senhor vai guiar os meus passos, o Senhor vai me sustentar. Olha que interessante, ele sai do lamento e ele vem para um louvor triunfante, um louvor confiante. E aí talvez você pergunte: o que mudou? O que mudou para Abacuque sair do lamento para o louvor? Note que não foi a circunstância, porque é muito fácil a gente estar numa situação difícil e aí quando Deus nos dá o livramento nós louvarmos, porque a circunstância mudou. Mas Abacuque, note que a circunstância não mudou, tanto que ele começa nos mostrando a circunstância calamitosa e mostrando que ela vai piorar. Não mudou a circunstância. Sabe o que mudou? A forma como Abacuque enxergava Deus. A visão que Abacuque tinha de Deus. Isso mudou. O sofrimento de Abacuque o fez conhecer de forma mais profunda o Deus que ele servia. O sofrimento de Abacuque o levou para mais próximo do Senhor. E quando ele vê esse Deus soberano, ele teme, ele treme, mas ele também se alegra e confia. O versículo 19 termina dizendo: ao mestre do canto para instrumentos de corda. Essa canção de Abacuque, ele passou ali para o maestro e disse: olha, direciona aí como vai ser cantado, porque esse cântico ele deve estar não apenas nos lábios de Abacuque, mas também nos nossos lábios. Hoje, você cantaria junto com Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira não venha, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que desapareça o aprisco das ovelhas e nenhum gado haja nos currais. Ou talvez você trouxer para os seus dias: ainda que me falte saúde, ainda que me falte recursos financeiros, ainda que me falte realizações profissionais, ainda que me falte bens materiais.
Note que Abacuque fala também de coisas que são essenciais para a vida. O alimento, coisas essenciais. Ainda que te falte o essencial, você pode dizer, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meus queridos, nós, diante do sofrimento, precisamos entender que nosso Deus soberano tem um propósito em todas as coisas. A história, como nós vimos em Abacuque, ela não é cíclica. Ela não está ao léu da sorte, ela está indo para cumprir um propósito. E esse propósito foi determinado por Deus. O que nós estamos vivendo, por mais difícil que pareça, não fugiu do controle do Senhor. Está no controle do nosso Deus soberano. Mas precisamos entender e confiar na soberania desse Deus. Que esse sofrimento que você está passando, que ele possa te levar para próximo de Deus. Você pode ter muitas perguntas. Não tenha medo de fazê-las. Coloque-as diante de Deus. Ele pode responder como ele fez para Abacuque. Mas ele perceba que ele não respondeu por completo. Ele não deu os detalhes de como seria. Porque a grandeza de Deus, esse Deus transcendente, ele não pode ser plenamente conhecido, exaustivamente conhecido por nós. Mas é fato que quando nós, diante do sofrimento, nos lançamos diante dele em oração, em lamento, abrindo nosso coração, pode ser que ele não nos responda. Pode ser que assim como ele fez com Jó, onde ele fez muitas perguntas, é como se com outras palavras ele estivesse dizendo para o Jó o seguinte: Jó, olha o meu tamanho, olha quem eu sou, Jó, olha a minha soberania, olha como eu criei todas as coisas, como eu estabeleci tudo. E aí Jó termina o seu livro com o texto que nós lemos no início. Ele diz: Senhor, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E o sofrimento deve fazer isso conosco, nos levar para mais próximos do Senhor, nos fazer conhecer o Senhor, para que a gente possa, mesmo em meio a qualquer circunstância, dizer: eu me alegro no Senhor, eu me exulto no Deus da minha salvação, porque não há nada que eu precise mais do que o Senhor. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. Por isso que eu me alegro, por isso que eu exulto e por isso que eu confio. Sabemos que não é fácil, mas é o caminho. Eu torno a perguntar a você: como você tem agido diante do sofrimento, das lutas, da injustiça, da maldade? Como está o seu coração diante de tudo isso? Te convido a dobrar o joelho, baixar sua cabeça e colocar tudo diante do Senhor. Porque o nosso Senhor foi aquele que na cruz, ele morreu, ele tomou o cálice da ira de Deus, onde Deus ali pegou sobre o seu filho e moeu toda a iniquidade, todo o mal, ele colocou sobre Cristo, para que nós pudéssemos ter a paz, ter a certeza e ter a segurança de que
um dia tudo isso vai passar. A maldade vai ser julgada, a impiedade vai ser julgada, o sofrimento, a dor, o choro, nada disso mais haverá, porque nós estaremos com Ele em glória, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Essa esperança deve nos encher de alegria, deve nos encher de esperança, deve nos encher de motivação para levantarmos todas as manhãs e enfrentarmos as lutas que esse mundo nos proporciona. Então, convido você a orar, pedindo: Senhor, enche-me, Senhor, com a tua alegria, com a tua paz, e me fortalece, Senhor, para enfrentar as lutas. Que Deus nos abençoe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não
Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.